Então, hoje, ela não vai estar conosco, a Letícia, porque ela foi fazer um curso, mas estou aqui com uma querida lá de Maceió, Elisama Ribeiro. Ela é terapeuta, ela é professora, é super animada. Já falei para ela que eu não vou zoar com ela hoje. Mas eu queria pedir primeiro que a Elis falasse um pouquinho dela para a gente, quem é ela, o que ela faz profissionalmente, e aí nós vamos fazer uma apresentação juntos aqui, e eu vou fazer umas perguntas no bate-bola. Meninas, peguem um pedaço de papel e anotem, porque coisas básicas podem resolver problemas muito sérios. É verdade. Óleos essenciais básicos podem resolver problemas muito sérios. Elisama, prazer estar com você aqui, prazer grande. Conta pra gente um pouquinho quem é você, o que você faz, como é que é a sua vida. Oh, meu amor, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Sempre eu fico da telinha do lado de cá, só vendo vocês zoando, Letícia. E hoje, né, eu pedi, por favor, vai com calma comigo, né? Mas é um prazer imenso estar aqui compartilhando as minhas experiências com os óleos essenciais com vocês. Estou um pouquinho rouca, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque eu já garanti os meus óleos essenciais e eles vão funcionar. Estou um pouquinho rouca, mas vamos lá. Então, quando Letícia mandou a mensagem para mim, eu fiquei muito feliz de falar desse tema tão polêmico e tão importante. Antes do Covid, as pessoas já tinham esse problema de queda de cabelo, e após o Covid, se agravou. Então, eu sou Elisama Ribeiro, aqui de Maceió, terra das Alagoas, o paraíso das águas. Sou formada, graduada em estética e cosmetologia, pós-graduada em saúde estética e cosmetologia avançada, docência do ensino superior. Sou tricologista, aromaterapeuta, terapeuta capilar, especialista em óleos essenciais. Eu trocaria todos esses títulos, né, por somente aromaterapeuta, que eu amo tanto. Então, conhecer os óleos essenciais mudou a minha vida, conhecer a doTERRA mudou todos os meus protocolos, mudou a vida dos meus pacientes, dos meus clientes, e eu tenho ajudado muito mais pessoas elaborando protocolos com esses óleos maravilhosos. E eu estava falando por Aparício. Aparício, é muita informação aqui na cachola, que eu estava dizendo para ele que antes de aderir, né, os óleos essenciais da doTERRA, eu fui estudar cientificamente sobre esse poder maravilhoso dos compostos aromáticos. E quando eu experimentei várias outras marcas, mas quando eu cheguei na doTERRA, os meus resultados que eu tinha a partir da terceira sessão, eu comecei a obter no mesmo dia, em 20 minutos. Então, ajudar pessoas, né, com problema de queda de cabelo, doenças de couro cabeludo, com essa ferramenta incrível que é os óleos essenciais. Eu sempre digo na faculdade, eu sempre digo quando eu estou dando aula, a maior ferramenta da terapia capilar, eu enfatizo bem isso, a maior ferramenta da terapia capilar são os óleos essenciais. É utilizado outros recursos, né, pelos médicos, pelos terapeutas capilares, mas os óleos essenciais é a maior ferramenta, porque ele vai na causa. Então, nós utilizamos outras ferramentas, né, tipo a eletroterapia e outras ferramentas, mas os óleos é ele que vai realmente lá na causa. Então, Elis, a pergunta para você. Você falou que você dá aula na faculdade. Dá aula do quê? Pronto, eu dou aula na faculdade de estética e embelezamento. Então, todos os temas relacionados a embelezamento e estética, eu dou aula na faculdade. Então, existe... E os seus alunos estão se formando em quê? Em estética? Estética. Tá, ótimo. Então, você é uma professora universitária que dá aula e você teve uma experiência com os... eu nunca conheci uma professora universitária que não dá aula. Desculpa, pela minha redundância. É a professora que dá aula. Tem professora Sim. que não dá aula? Sim, aquela que já morreu, ela não dá mais aula. Não, olha só. Então, nessas aulas, os alunos vêm falar de tudo e você traz o tema do óleo essencial. Você já teve resistência nisso? Eu falo assim, professor, isso é besteira, minha mãe falou que isso não funciona. Uhum. Tem algumas pessoas que a gente encontra no caminho que são resistentes. Mas, além de dar aula na faculdade, eu tenho meu espaço há 20 anos que eu cuido de pessoas. A minha formação em dar aula em faculdade aconteceu há 3 anos atrás. Mas eu tenho meu espaço, então, além da teoria, eu tenho experiências, eu tenho protocolos prontos. Então, isso é muito mais fácil a gente passar para o aluno e ele obter os mesmos resultados de êxito que a gente. Legal. Então, eu tenho, sim, algumas resistências de alunos, só que a gente... eu não
não entro muito no debate, eu simplesmente levo o aluno a ter a sua própria experiência, perguntando para ele qual o desafio que ele tem. Então, quando ele me passa o desafio, eu faço o protocolo em cima da necessidade dele e é rapidinho, né? Os óleos essenciais para todo o trabalho. Esse espaço que você tem é um espaço de estética onde você trata pessoas com problemas capilares. Isso, a gente, no nosso espaço, trabalhamos com terapia capilar, terapia facial e terapia corporal. Então, muita gente nos procura com dores, né, emocionais e mentais que refletem no físico. Então, nós usamos as massagens também, na hora da massagem, os óleos essenciais, e nós tiramos ponto gatilho das pessoas, né, nós tiramos dores lombares, fibromialgia. Então, a gente trabalha com terapia, com esse universo de terapia. Terapia capilar, que é o meu carro-chefe, corporal e facial. Vamos focar um pouquinho hoje na terapia capilar. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para a Elisama, por favor, coloca no chat que eu vou ler a pergunta para ela e ela vai explicar e tudo mais. Mas nós separamos três ou quatro casos aqui. Ela me mandou as fotos, eu coloquei eles no PowerPoint. E aí eu vou passar essas fotos e vou pedir para você contar para a gente o que está acontecendo. Vocês estão vendo estão vendo a minha tela aí? Tá branco, Aparício. Tá branco, mas é para ficar branco mesmo. Tá. E agora? Agora sim. Tá. O que é esse? Não, peraí, eu acho que eu fui no caso errado. Espera um pouquinho só. Foi no segundo caso. Eu fui no segundo caso. Já estraguei todo o show, né? Só um pouquinho, mas vale a pena a gente ir um por um e vamos começar nesse caso aqui, tá? O que é esse caso? Tá dando para ver bem a foto? Não, só tá aparecendo o seu rostinho lindo por enquanto. É porque o Aparício, ele é muito lindo, ele só pensa nele mesmo. Agora ele vai deixar de aparecer. Sim. E agora? Apareceu a foto? Ok, tá aparecendo sim. Tá. Bom, o que é esse caso? Conta pra gente dessa paciente sua, dessa pessoa. O que é acontecendo aqui? Essa paciente, ela é organizadora de festas. Ela faz 5 a 6 festas por noite de alto padrão. Então, ela tem um nível de estresse muito grande. Então, ela apresentou esse problema de queda capilar, tá? Alopécia areata unifocal, quando apresenta uma bolinha só, tá? De queda de cabelo. Começou pequeno e foi crescendo, mas ela só percebeu nessa primeira foto. Então, ela nos procurou, eu falei do que se tratava, e ela precisou viajar e precisou fazer outras coisas, mesmo sabendo da gravidade do problema, ela não se cuidou e ele foi agravando. Pode passar, Parício. Então, de unifocal, alopecia unifocal, passou a ser alopecia multifocal, areata multifocal. Então, foi agravando e ela ficou dessa forma. Então, quando ela ficou dessa forma... Gente, imagina... Dela... Pode continuar, desculpa te interromper. A autoestima dela? A autoestima dela muito baixa, ela a nível de estresse muito grande, super irritada, o cabelo caindo. Ela foi para 5 dermatologistas diferentes e não solucionaram o caso dela. Então, no início, ela ainda ficou entre a cruz e o punhal. Não, eu vou para o médico e tal. E eu disse, pode ir, mas você fazendo uma terapia com os óleos essenciais vai direto na causa, né? E você vai ter ótimos resultados. Então, ela ficou naquele impasse até quando chegou nessa última foto. Então, quando chegou na última foto, que ela viu que não tinha mais jeito, ela se rendeu somente à terapia com os olhos. Então, nesse caso, ele chama a pessoa ainda tem o bulbo capilar? Tem, ela tem. Ótimo, legal. Vamos lá, aí o que você começou a fazer com ela? Qual foi o protocolo que você adotou com ela? Quando eu comecei a estudar sobre a vida dela, né, sobre o que estava levando ela a ter essa causa, a causa da queda, então a gente percebeu que era um nível de estresse muito alto, de insônia, muito sobrecarregada. Então, além de usar os óleos, que estimula o crescimento, que aumenta a densidade do fio, que faz com que a baía interna do fio, por exemplo, quando a gente fica estressado, a gente libera um ácido que corrói a baía interna do fio. Essa baía interna do fio, ela é responsável pelo ancoramento, ou seja, pela firmeza do cabelo, do fio, lá no bulbo capilar, na raiz. No piloso, tá? No folículo piloso, que é uma estrutura que se forma o pelo. Então, o que acontece? Identificamos, né, que era o estresse que estava ocasionando isso.
Então, além de estimular, de fazer o uso dos óleos que estimulava o crescimento e parava a queda, a gente também usou óleos para aumentar a densidade, usou óleos para ela parar de liberar esse ácido que corrói a baía interna do fio. A gente cuidou do sono dela, a gente estabilizou as emoções dela, tudo usando os óleos essenciais, como você mesmo disse, Aparici, os óleos mais básicos, né? É incrível que o que eu estou vendo de interessante, você não foi tentar resolver o problema específico na raiz Não, do cabelo, né? Você não. identificou a situação que estava causando o problema, e em cima disso você começou a cercar todo o problema desde a raiz do próprio problema. É o sono dela, Isso, é o estresse dela, é o estilo de vida que ela isso, vai levando. Quer dizer, isso, você começou a cuidar do mal pela raiz. Diferente da medicina isso. tradicional, o dermatologista queria meter um creme na cabeça dela e falar, não, vamos resolver isso aqui. Aparício, eu tenho clientes que faz 10 anos que vai ao dermatologista e todos só manda fazer shampoo e loção, só shampoo e loção. Parece que é a mesma cartilha de todos, shampoo e loção. Então, o que acontece? Se eu fosse começar essa terapia somente com os olhos para estimular crescimento para a queda, ia ser uma recorrência de queda, ia crescer, cair, crescer, cair. Então, quando a gente identifica a causa da queda, a gente vai lá usar os olhos para a causa. Outra coisa muito importante é saber o horário que eu devo colocar. Que tempo eu devo colocar? Qual o momento que eu devo colocar Como esse assim o blend de horário? óleos? Como assim o horário? Tem um horário para você colocar o óleo? Sim, como hoje é muito lindo, maravilhoso as pessoas falarem sobre terapia capilar. E eu fico muito triste em saber que muitas pessoas, médicos, doutores, mostram protocolos de terapia capilar usando cosméticos. Então, não resolve. Outra coisa, quando a gente vai falar sobre terapia, é algo natural. Então, quando o meu cliente ele procura os meus serviços, eu vou estabilizar ele. Então, eu vou acalmar para que ele possa receber a terapia e a terapia possa trazer 100% do resultado. Então, vamos lá. A terapia que a gente está usando é a aromaterapia, que são o uso dos óleos. Então, existe um horário que eu vou fazer o meu processo do blend do óleos. Porque quando o cliente vem para mim, ele vem uma vez por semana para mim, eu faço o blendzinho dele, ou então indico os óleos que ele vai ter que usar, e ele vai fazer o home care dele em casa. E 2 a 3 vezes por semana ele vai usar o blendzinho dele que eu ensino ou preparo para ele. Então não vai Qual usar hora? todo dia, 5 vezes por dia? Depende. Não, 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 não. Eu vou dizer algo que eu aprendi estudando bastante. Então, eu vou passar aqui para vocês, porque vocês são tops. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar esse blend de óleos essenciais, Aparício, quando o couro cabeludo ele está sujo. Eu estava falando com você nos Peraí, acho bastidores. que a ligação ficou meio ruim. Você falou quando ele está sujo? Isso mesmo. Por quê? Vai, diga, Ó, por quê? por Diga! quê? Olha só. Eu sou cosmetóloga, né, como eu falei, e eu sou química. Então, quando eu estava fazendo estudos sobre os óleos, que eu estava comentando com a Aparício, né, nos bastidores, que antes de aderir à doTERRA, né, como meu... Obrigada. Antes de aderir à doTERRA, como a marca que iria me representar, eu fui estudar tudo sobre os óleos essenciais. E os óleos vegetais também. Então, o óleo vegetal mais indicado para a gente fazer terapias de soluções naturais e ter resultado com êxito é aquele óleo que é mais, o óleo vegetal que é mais parecido com o sebo que o nosso corpo excreta. Então, quando eu faço uso, o blend de óleos de óleo vegetal com os óleos essenciais, que é de acordo com a necessidade do meu cliente, então o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar o cabelo ficar sujo de 2 dias, porque eu preciso que seja criado no couro cabeludo um O manto sebo. hidrolipídico ou uma película assim, um sebozinho, né? Que é o sebo que o nosso corpo excreta naturalmente. Então, quando eu fizer a mistura dos óleos, porque, olha, Aparício, vocês precisam entender algo. Anatomicamente, fisiologicamente, o nosso couro cabeludo, ele é proteção, tá? Então, o que acontece? Ele é proteção contra agentes químicos. Então, essa história de colocar um shampoo e ele vai limpar, ele vai estimular, ele vai limpar. Ah, eu estou usando tal shampoo porque vai parar a minha queda capilar. Não vai. Todo shampoo ele foi criado para limpar, para desengordurar só. Ah, eles amam meu shampoo, ele custa US$ 1 milhão. Não importa.
existem componentes que não vai penetrar nessa barreira protetora do couro cabeludo. O nosso corpo é super inteligente. E a gente sabe que os óleos essenciais, eles penetram até as estruturas, né, as camadas mais profundas do nosso organismo, do nosso corpo. Então, eu preciso preparar esse terreno, esse couro cabeludo, para receber essas propriedades. E é justamente quando o meu couro cabeludo está com esse sebo, que eu faço uma associação do óleo vegetal com os óleos essenciais de acordo com a necessidade do meu cliente. E na hora de dormir, eu vou fazer o uso desse blend no couro cabeludo. Então, é à noite, na hora de dormir, tá? O meu organismo vai entender, tá? Que ele é super inteligente, que essa camada hidrolipídica com esse blend é uma camada só. E o meu organismo vai sugar as propriedades do óleo para dentro dos queratinócitos, que são as células que produzem a queratina que forma o cabelo. Entendi. Deu para entender? Entendi. Então, essa nossa amiga aqui, produtora, começou a fazer isso. Posso colocar a próxima foto? Pode, sim. E aí, aqui você colocou o óleo de alecrim. Eu estou vendo você colocando óleo puro aqui. Explica isso para a gente. Tá. Eu coloquei essa foto para identificar exatamente o dia que ela iniciou o tratamento para valer. Tá. Porque até então ela estava em cima do muro. Só que não é dessa forma que a gente coloca os óleos. Não é puro, não vai fazer nada, não vai penetrar, não vai fazer nada. Porque ele vai evaporar rápido demais, né? Ele vai evaporar rápido demais. Isso. Essa foto só foi para eu identificar o dia exato que ela começou a fazer valendo a terapia com os óleos essenciais. E essa foto? Essa foto daí já é resultado depois de 4 meses. Olha, Parício, nenhum protocolo, fármaco, nada fazia essa mulher crescer o cabelo. Nada. E quando ela começou a tratar a causa da queda, nós começamos a ter esse resultado em 4 meses. Parício, deixa eu te dizer... Diga. Olha só. Olha, quando uma pessoa vai para as redes sociais falar que fez uma terapia agora e amanhã já começou a nascer cabelo, é mentira. Quem estuda, quem sabe da anatomia e fisiologia do nosso corpo, sabe que o cabelo, o pelo, ele tem ciclos. Então, tem a fase anágena, catágena e telógena, que são fases. A anágena é anos para crescer um cabelo, a catágena é semanas e a telógena é meses. Então, as pessoas têm mania de dizer meu cabelo está caindo. Só que, na fase anágena, cerca de 80% a 90% dos fios estão nessa fase. Então, se realmente passa de 150 fios por dia, então um profissional avalia e ele realmente começa a fazer um protocolo em cima disso. Mas um profissional, né, ou uma pessoa que trabalha com os óleos essenciais precisa entender essas funções. Então, eu vejo muita gente aí na internet mostrando, pega o alecrim e coloca dentro do shampoo. Ai, meu Deus, que terrível. Eu fico louca. Ela vai limpar, baseado no que você falou, ela vai limpar, ela vai tirar o sebinho bom do cabelo e ela vai dormir sem nada. Sem sebinho e sem óleo essencial. Né? E outra coisa, Parício, muito importante que eu falo nas minhas aulas. Gente, cosmético, ele tem conservante. Os nossos óleos essenciais, eles são vivos. Os conservantes, como eu sou química, a base da maioria dos conservantes são cancerígenos. Então, o que acontece? Ele mata os óleos. Então, você está desperdiçando os óleos. Você não está fazendo nada. Entendeu? Está indo embora, jogando dinheiro fora. Então, não inventa. Isso foi com quanto tempo agora? 4 meses. Essa foto daqui, essa e a próxima, foi a última semana que ela veio, 4 meses depois. Essa mulher está com a autoestima lá em cima. Parício, é comprovado. Coisa. Eu preciso que você conte para a gente o protocolo que você deu para ela. Beleza. Então, vamos lá. Ela vinha para mim uma vez na semana, certo? O que é que a gente fazia? A gente higienizava esse couro cabeludo. A gente faz estímulo com eletroterapia. Então, o que é que a eletroterapia faz? A gente oxigena essa região, fazendo massagens manual nessa região. Cabelo sujo. Ela chega e a gente faz isso. A gente faz o uso da eletroterapia, a gente faz o uso da massagem. Eu uso um aparelhinho chamado vacuoterapia, que as meninas sabem o que é. E depois disso, a gente faz o blend com os óleos, tá? Geralmente eu coloco um óleo diferente do que ela usa em casa.
e deixo 20 a 30 minutos, depois a gente vai para o lavatório, a gente faz uma limpeza de couro cabeludo, depois a gente hidrata os fios. Alguns protocolos, a maioria eu uso os óleos essenciais também nos fios, tá? Porque os óleos de couro cabeludo é diferente dos óleos que a gente usa para trazer brilho, densidade. Então, quais são os óleos essenciais que você usa no couro cabeludo? Óleos, eu vou dar um protocolo de óleo base para a gente utilizar. Por exemplo... Meninas, anotem aí, anota aí. Os óleos base que a gente utiliza para queda capilar, estímulo de crescimento, e até para patologias do couro cabeludo, que a gente está falando muito sobre queda. Mas também existe algumas situações que trazem queda. Então, vamos lá, citar algumas questões que trazem queda do cabelo. Então, estresse, insônia, depressão, ansiedade, má alimentação, pós-cirurgia, traz queda de cabelo. Patologias no couro cabeludo como dermatites, seborreia, também traz queda de cabelo. Psoríase também são feridas, né, que nascem no couro cabeludo e aquela região fica sensível, fica inflamado e também traz queda. Seborreia, que é aquele excesso de sebo, uma descamação em excesso, isso pesa o folículo, a saída do fio, o ósseo, a saída do fio. Isso entope o ósseo, que é a saída do fio. Isso também traz queda. Então, dependendo de cada patologia, de cada situação de queda, a gente vai associando alguns óleos essenciais diferentes. Então, vamos lá para o óleo base. Então, vamos lá. Óleo fracionado de coco, tá? Carolina, Ana Márcia, está aí a sua resposta. Ela perguntou qual o melhor óleo vegetal para usar com os óleos essenciais. Óleo de coco fracionado, tá? Isso. Caso ela não tenha, ela pode usar com óleo de abacate ou óleo de jojoba para o couro cabeludo, tá? Mas o mais recomendado é o vegetal de coco. É o óleo de coco fracionado, tá? Isso. Então, vamos lá. Coloca em 10 ml, você vai preparar 10 ml, você coloca 8 ml de óleo fracionado de coco, você coloca 20 gotas de alecrim, 20 gotas de cedro e 20 gotas de peppermint. Essa é a base. Essa cliente ela tá tendo queda porque ela tá com muito sebo no couro cabeludo. Ela tá com muita caspa, ela tá com dermatite. Então, vamos lá. A gente aí associa o melaleuca para muito sebo no couro cabeludo, porque o melaleuca ele vai equilibrar a glândula sebácea. Então, outro óleo maravilhoso para conter o sebo, lemongrass ou capim-limão, é maravilhoso. Tá anotando, né, Aparício? Tô anotando. Então, vamos lá. Demonstrando ser um ótimo aluno. Então, no frasco de 10 ml, você colocou 8 ml de óleo de coco fracionado. Isso, 20 de alecrim, 20 de cedro, gotas. Isso. Aí, se meu problema é seborreia, eu tenho muito sebo no cabelo, eu vou adicionar a melaleuca. Você vai adicionar 10 gotas de melaleuca com 10 gotas de lemongrass, que é o capim-limão. Sem falar que o cheiro fica maravilhoso. Fica. Outra coisa, Parício, as mulheres acham que tem que fazer muita massagem no couro cabeludo. Não pode. A massagem no couro cabeludo ela tem que durar, em média, no máximo 3 minutos. Porque se eu estimulo a massagem no couro cabeludo, eu estou estimulando as glândulas sebáceas a produzir mais sebo. Então, é no máximo 3. Para queda, a Ana Paula está perguntando. Alecrim, primeiro identificar a causa. Identificou a causa, usa os óleos base e vai lá. A causa é estresse, então a gente coloca o alecrim junto dessa base. Alecrim não, o lavanda junto nessa base, com o alecrim, o cedro e o peppermint. A gente vai acrescentar o lavanda, porque o lavanda ele vai ajudar na baía interna do fio. Ele tem um componente poderosíssimo que vai lá nessa camada, nessa baía interna do fio, e ele vai ajudar a ancorar esse fio. Se a queda for por causa de questões hormonais. Vamos passar as outras fotos, Aparício? Então, posso mostrar as outras? Então, vamos lá, então. Gente, aquele foi o primeiro caso, mas não, você está me enganando. Qual foi o protocolo que você deu para ela?
que você Tá. deu para ela? Você tá me Pronto, enrolando, então a hein, gente- menina? Ó, então a gente fez isso, né? Base e Você fez o associei básico. lavanda. Então, tá bom. Então, o que você fez com ela, para a produtora lá? Porque ela tinha um Tá. problema de estresse, se associou à lavanda. Então, 3 vezes Isso. por semana, com o cabelo sujo de 2 dias, ela aplicava com um borrifador e tal, alguma coisa assim, e Não precisa massageava de ali. borrifador. Borrifador, não. Eu Tá, geralmente mando o cliente com um rolinho, um rolon. tá o rolãozinho. Na Isso, área afetada. Ali ela isso. aplicou e massageou por 3 minutos e pronto. No máximo, tá? Tá 3 ótimo. Tá minutos. bom. Meninas, Aí o que anotaram acontece? aí? Anotaram, Calma. meninas? Paralelo a isso, a gente usou também o balance para estabilizar as emoções dela, certo? Sabia que Durante tinha o dia, balance 3 vezes nisso. ao dia, para Sabia. estabilizar as emoções. E O o balance, cedro ele é maravilhoso, né? o Então, às vezes, balance, a gente tem o balance foi aromático. isso. Então ela cheirava o balance. Você não colocou o balance na Isso, mistura. não, não, não. De Tá, forma aromática era o balance. tá. Anotaram aí, meninas? Forma aromática o balance. Legal. Vamos lá, então. Vamos falar agora do próximo paciente. Essa é a Certo? foto do início dela. Qual era o caso dela, Lisão? É muito comum algumas mulheres terem alopecia androgenética feminina. Então, é um caso genético, a mulher já tem a predisposição de ter essas falhas nessa parte frontal, né, da cabeça. E se não cuidar, isso vai ficando miniaturizado os fios a ponto de ficar carequinha. Então, essa cliente veio para a gente fazer tratamento, para a gente reduzir isso aí. E olha o resultado dela de 4 meses depois. Lavanda pode ser 10 gotas. Esse daí é o resultado dela 4 meses depois. Essa mulher ficou felicíssima, porque ela dançava e quando as dançarinas iam usar penteados, ela chorava, Ela porque não podia todo mundo pentear o podia cabelo fazer dela. os penteados e ela não tinha cabelo, não sustentava. E quando chegou um determinado evento que ela ia dançar, aí as meninas foram fazer o penteado dela e disse o que você fez, que ela não disse a ninguém. Geralmente as pessoas que são frustradas com queda de cabelo, elas não contam o que estão fazendo porque elas têm medo de não realizar esse sonho e as pessoas comentar. Então elas deixam que as pessoas percebam. E é muito lindo isso porque eles voltam para mim chorando. Eles amam, minha mãe percebeu. Inclusive eu tratei. Sim, meu bem, o primeiro caso foi a alopecia areata unifocal, que agravou para multifocal, respondendo a pessoa que perguntou. Ana, esse foi o primeiro caso que ela contou pra gente, Ana. Tá. E assim, as pessoas voltam para mim chorando, Aparício. Teve um Acredito. rapaz que ele teve, eu mandei foto também. Um rapaz, Aparício, ele disse que ficou muito constrangido com que a médica olhou para ele assim e disse: "Ah, isso é problema disso", comprometendo a masculinidade dele. Ele ficou bravo. Ele ficou super bravo. E ele veio para mim assim, sabe, com muitas pulgas atrás da orelha, mas foi lindo demais. Sem falar de que quando ele chegava na casa da mãe dele, ele dizia assim: Elisama, minha mãe nem parece ser minha mãe, ela parece ser minha inimiga. Porque para mim essa calvície já é muito difícil. E a minha mãe fazia: meu filho, você está ficando careca, 26 anos. Não é? Menino, você já viu seu couro cabeludo? Você está horrível. Isso matava ele. Ele dizia: Elisama, minha mãe não é minha amiga, é minha inimiga. E quando ele começou a fazer o tratamento comigo, 3 meses, Aparício, ele disse que não disse nada para a mãe. E ela fez Elisama, espera um assim. pouquinho só. Vamos voltar nessa menina aqui. A gente vai falar dele porque as fotos dele estão aqui. Vamos Tá. falar agora dessa menina aqui. No caso dela, qual foi o protocolo que você adotou com ela? É o protocolo básico, que é o que a Ana Paula Batista colocou aqui, que é cedro, Sim, alecrim e hortelã, 20 gotas de sim. cada. Aí, o que você acrescentou no caso dela? A questão da alopecia androgenética feminina são questões hormonais. Então, a gente associou o ylang-ylang. Lang Lang. Ylang-ylang, Lang Lang. entendeu? E você E associou o Lang Lang no protocolo, no olhinho para colocar no cabelo dela? no blend dela, topicamente. E a gente também pode fazer o uso da mistura do óleo do ylang-ylang no baixo ventre, porque vai ajudar também a regular. É claro, vai Entendeu? ajudar a regular a parte hormonal. É. Entendeu? É muito Anotaram, massa. meninas? O que faz totalmente sentido, né? Você está falando agora. Se é uma questão hormonal, é claro que você vai usar os óleos essenciais hormonais. Eu acho que, por exemplo, o gerânio seria um ótimo óleo para Outro acrescentar também. aqui.
né? Posso falar uma coisa top para vocês que estão aí assistindo essa aula? Pode! Elas não falaram, mas eu falo que você pode. Ó, mulheres com problemas hormonais até 40 anos, no início, jovenzinha, mulheres jovens, usa Salves Clareia. Passou dos 40, usa gerânio para prevenir os calorões, o efeito da menopausa, tantas outras coisas. Olha, eu tenho pacientes aqui que quando eu dou curso, sabe, Paris, é uma briga, porque algumas falam dos seus problemas hormonais. A questão da secura, a questão do libido. As novinhas, elas falam das frustrações muito cedo. E as meninas que usam, as mais maduras, que usam os óleos para reorganizar os hormônios, falam assim, não tem problema nenhuma com isso, porque já usa os óleos há 4 anos. É interessante. Entendeu? E outra coisa muito. Que você falou, a gente prega muito isso, Elisama, é o estilo de vida. Você não vai usar o óleo quando você está com o problema. Você vai usar o óleo para prevenir o problema. É claro, quando você tem um problema nesses casos aqui, você vai usar óleo para solucionar, tá certo. Mas se você tem um estilo de vida diferente e mais arrojado, você consegue prevenir esses problemas. Sim. Essas mocinhas que você está falando que estão usando os óleos há 4 anos e não tem esse problema. Porque elas falam isso porque já estão usando, já faz parte do estilo de vida delas. Isso, né? isso. Aí, às vezes, eu fico assim, minha filha, quando eu começo a fazer, né, algumas alunas, algumas clientes que já me conhecem, já, né, vêm aqui frequentemente, eles, eu apresentei isso. Aí eu começo a anotar, né, para ver o que é que está fora, que está desajustado. Mas, às vezes, tem umas que eu, filha, o que é que eu vou fazer com você, se você já faz o que tem que fazer? Mas, geralmente, é porque naquela semana, Parício, houve um estresse maior, houve um desgaste emocional maior, o corpo vai sentir. Tá? Então, foi uma alimentação que deixou de fazer, foi um sono desequilibrado que aconteceu assim inesperadamente. Porque tudo pode acontecer. Mas Sim, a gente tem a que vida entender... estressada que a gente vive hoje, né? Isso. A gente tem que entender que os óleos, eles preparam o terreno para a gente não adoecer. Mas isso não significa que a gente não vai adoecer, né? Então, assim, mas que a gente tem uma resistência maior. E a gente volta ao equilíbrio mais rápido. Mais rápido. Senão... A homeostase ajuda, fica mantida. Isso. É isso mesmo. Vamos lá, então. Aqui é o resultado dela, tá certo? Vamos para a próxima agora, que eu acho ela super interessante. Então, nós já falamos, Sim. então, do uso no caso de estresse, que é a alopécia primeira, né? O segundo, que foi areata. A alopécia areata. A segunda foi causada por problema hormonal. E essa menina aqui, essa foto, quando que é? O segundo caso é a alopécia androgenética feminina, tá? Tá, desculpa. Pronto, esse caso aí é uma aluna, foi o meu primeiro caso, eu morando aqui em Maceió e ela morando no Rio de Janeiro. Então, eu tenho amigos professores, né? Eu tenho um professor de química maravilhoso, e ela conheceu ele primeiro lá no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Ela fechou o salão dela, ela é cabeleireira. Ela caiu todos os cabelos por causa de um desajuste hormonal. Ela trocou o anticoncepcional. E ela teve um efeito terrível. Imagina, foto... Gente, para um pouquinho só, eu vou te interromper, me desculpa. Olha a diferença dessa menina. Ela era assim antes e ela ficou desse jeito. Aparício, detalhe. Imagine o pânico dela. Essa segunda foto foi quando ela conseguiu se olhar no espelho. Você acredita nisso? Porque a autoestima dela estava muito baixa e ela não conseguia passar pelo espelho e nem tirar foto. E eu disse, meu bem, você precisa mandar foto para mim. Eu aqui em Maceió e ela no Rio de Janeiro. Você precisa mandar foto para mim, meu bem, eu preciso avaliar. E ela, eu não consigo. Mesmo assim, eu comecei a fazer um protocolo de óleos somente. Ela não conhecia os óleos. Eu e a Amélia facilitamos esse link para ela fazer os olhinhos dela. Ela não tinha condições nenhuma de comprar qualquer outra ferramenta para associar nessa queda, a não ser os óleos, porque ela começou a comprar os óleos com muito sacrifício. Ela fechou o salão dela porque ela disse assim, se eu não tenho como resolver o meu problema de queda de cabelo, eu não tenho condições de abrir o meu estabelecimento para cuidar das pessoas, porque eu não consigo resolver o meu problema de queda de cabelo. Eu achei isso muito nobre dela. Eu achei isso muito nobre. E olha o impacto que teve o problema para ela, né? Foi. Aí a gente começou. Ela foi muito disciplinada. Aí conta isso para a gente. Que foto é essa? Pronto.
Essa foto aí mostra os dias que o cabelinho dela caía, diariamente. E o outro lado, os outros tufinhos de cabelo, foi quando ela começou a usar os óleos essenciais. Ela começou a comparar as quedas. O que caía quando não usava os óleos e como começou a diminuir quando ela começou a usar os óleos na primeira semana. Na Aparício, primeira semana, Elisama. Isso, Aparício. Nós somos treinados a dizer aos pacientes que ele não espere resultado na primeira sessão, porque a gente não pode levantar expectativa no nosso paciente. Claro. Mas, Aparício, em 20 minutos, fazendo o diagnóstico correto da causa, usando o óleo essencial correto para a necessidade do paciente, usando no momento certo, da forma correta, Aparício, é no mesmo dia que a gente tem um resultado. Qual foi o diagnóstico dela? Ela teve um distúrbio hormonal por causa da troca dos anticoncepcionais. Qual é o óleo que você começou a usar nela? Nós começamos a usar o para estimular o óleo base e usamos o gerânio, o Yang Lang era assim de cara, de cacho, né? E a gente usou nela salves clareia e gerânio, tá? O gerânio, o salves clareia e o Lang Lang você colocou topicamente na região da cabeça dela, no couro cabeludo também? Sim. Legal. E ela fazia o uso aromaticamente, tá? Então aí, mostra outra foto, Parícia. Aqui era quando caía, quando ela penteava o cabelo, e depois de uma semana usando os óleos, o protocolo correto de como caía o cabelo dela, como reduziu isso. Lindo demais, né? Eu amei demais, porque ela foi muito disciplinada. Eu aqui em Maceió, ela no Rio de Janeiro. Foi um desafio muito grande para mim. E com 4 meses depois, outra coisa que ela fazia, Parícia, ela usava química, tá? Então, pasmem vocês. Mulheres, quando eu falo de terapia capilar, eu não estou dizendo que vocês devem deixar de fazer química. Pelo contrário, ninguém vive sem química hoje. Nós precisamos preparar o cabelo antes de receber a química e após a química. Parício, existem óleos essenciais que protegem a mulher do efeito da tinta de cabelo. Não, agora você não escapa. Você vai ter que falar agora quais são os óleos que elas vão usar antes de botar química no cabelo. Tá bom, então vamos lá. Eu não vou deixar você mudar de assunto. Vai ter que falar disso agora. Vamos lá, anota aí papel e caneta. Anota aí, pode falar que eu estou anotando. Pode falar que eu estou anotando. Gente, eu tenho 21 anos de salão, tá? Então eu sei o que eu estou falando. Eu sou terapeuta e tricologista há 4 anos, então eu sei exatamente esse mundo. Não, para de enrolar. Fale. Tá, vamos lá. Primeiro óleo. Então, vai pintar o cabelo no sábado, na sexta-feira no salão. Deixa o cabelo ficar sujinho de quarta e quinta. Na quinta-feira, vai fazer na sexta. Então, na quinta-feira à noite, faz um blendzinho com... Ai, meu Deus. Não, voltou. Voltou? Voltou. E aí? Tá comigo? Tamo junto. Na quinta-feira faz que blend. Tocou o telefone dela. Pode falar. Tá. Na quinta-feira, a gente usa o óleo de coco fracionado com o Wild Orange, que é o laranja selvagem. Wild Orange, tá. A gente usa Cipreste. Só isso. Então, como? Você coloca num frasco, qual é a diluição que você faz? Isso. Como eu vou fazer esporadicamente, que as meninas não vão usar esse blend toda semana, né? Porque vai pintar o cabelo, vai fazer mechas no cabelo. Então, faz isso a cada 3 meses, 6 meses. Então, não precisa diluir muita quantidade. Só faz uma quantidade que dê para o couro cabeludo, porque cada pessoa tem um tamanho específico de couro cabeludo. Então, ela vai fazer isso à noite, na quinta-feira, ela vai colocar na mão dela aqui as gotinhas e vai espalhar em todo o couro cabeludo dela. Isso. Tá certo? Isso serve para quem vai fazer a progressiva e para fazer a descolorização e a progressiva também serve? Isso, ele é para químicas. Tá aí, a Dani. Então deixa eu te falar. Não faz uma coisa organizada, Paris. A gente é mulher, faz tudo organizado. Não coloca na palma da mão, não, homem. Coloca num recipiente de vidro ou cerâmica, porque em recipiente de plástico não pode. Então, faz um recipientezinho de vidro ou de cerâmica, bonitinho lá, coloca as gotinhas, a quantidade que der para você.
coloca 3 ou 4 gotas de cada óleo, ou cipreste ou on the orange, tá? Eles são maravilhosos. Aí usa para dormir normal, não precisa lavar o cabelo para ir fazer a tintura, para ir fazer as mechas, pode colocar por cima. Outra coisa, é no couro cabeludo. Você vai abrir o couro cabeludo, você vai abrir assim o cabelinho, molhar o dedinho lá nesse recipientezinho e fazer assim, ó, esfregando direitinho, tá? E o que é que acontece? Não faz com luva, porque luva é plástico, vai contaminar o óleo, vai destruir o que você está fazendo. É Então com tá a mão passando limpinha. no couro cabeludo, não tá passando nos fios de cabelo. Não, é couro cabeludo, é proteger. Então, isso vai garantir que você não tenha queda de cabelo pós-química. Isso vai proteger o couro cabeludo para não descamar e não ter efeito de dermatite atópica, que é o que acontece com as tinturas, por causa da substância que ela tem, né? Então, muitas mulheres, após tinturar o cabelo, dá aquela irritação por causa dessa propriedade que tem a tintura. A tintura, ela é horrível. Tá. Aí ela foi lá, ela fez a... Como é que a Jenny falou? Ela fez a progressiva, ela descoloriu, ela colocou a química. O que ela faz depois? Pronto. Aí ela vai ficar com o cabelo lindo, maravilhoso, ela vai fazer o procedimento, vai lavar normalmente, vai higienizar os fios, hidratar, fazer a escova e vai para casa. O que ela vai fazer depois que aquela escova ficar suja? Ah, eu já vou lavar meu cabelo amanhã porque já está oleoso minha raiz, eu preciso lavar o cabelo. Faz o blend de novo. Faz antes de fazer o procedimento químico e após. O mesmo blend. O mesmo blend. Isso vai desintoxicar o couro cabeludo de agentes químicos, tá? Então a gente faz antes para proteger e após para desintoxicar. Então, se são 5 se a gente coloca 5 ml de óleo de coco fracionado, colocaria o quê? Umas 10 gotas de Wild Orange e umas 10 gotas de ciprés? É muito, 5 ml é muito. Por mais que a pessoa seja cearense, ela vai usar no máximo. Eu não vou nem perguntar por que cearense, tá bom? Eu não vou nem perguntar, pode continuar. Ela vai usar no máximo, Aparício, 2,5 ml de óleo de coco fracionado. E vai usar 3 gotas de cada óleo, suficiente. Tá, joia. Nossa, gente, olha como ficou isso aqui, né? Agora vamos Era mudar os buracos, né? Era os buracos que tinha tinha lá. Eu não mandei uma foto de 4 meses depois. Mandei, Aparício. Mandou não. Vou procurar aqui, Se você mandou, eu vou achar ela aqui. Mas eu peguei tudo e mandei. Fala desse rapaz para a gente, por favor. Pronto, aqui é aquele caso que eu falei do meu cliente, que a mãe dele não era mãe, era inimiga, né? Porque ficava, olha, filho, você tá careca. E o que é que ele fazia? Ele fazia luzes para tentar enganar, uma ilusão de óptica, que eu não sei como ele fazia para que as pessoas não percebessem a perda de cabelo que ele estava, né? Então, nós fizemos aí a primeira foto. Depois de umas 3 sessões, fizemos a segunda foto. Depois de umas 3 sessões, fizemos a terceira. E fizemos a quarta sessão. E esse homem ficou feliz da vida. Qual o problema desse povo, Aparício? Esse povo teve um resultado que queria, eles param de fazer. Para de usar. Esse que eu não acredito nisso. Ele, tô curado, vou parar de usar. Não, continua usando. Isso, tem que continuar usando. Porque se para, todo o seu organismo, a causa da queda vai estar lá presente, né? Então, ele vai voltar a ter. Vai demorar um pouquinho? Vai, porque daqui que o cabelo termina aquele ciclo, aí vai terminar aquele ciclo, o novo ciclo precisa estar adubado com os óleos, né? Suponhamos. Qual era o motivo da queda capilar dele? A queda capilar dele, ele tem probabilidade de calvície masculina. Tá. É calvície masculina hereditária. É hereditário. Isso. Tá. Então, ele teve isso. Aparício, os homens, eles, quando tem um resultado bom, eles desistem. As mulheres ainda continuam indo no salão, faz terapia uma vez por mês, porque o tratamento é assim, Aparício, que a gente utiliza aqui no nosso espaço. A gente faz 6 semanas consecutivas a visita da pessoa no nosso espaço. Depois de 6 semanas, nós fazemos essa visita a cada 15 dias, 4 sessões de 15 dias. Só que a pessoa fica usando o óleo em casa.
é muito importante. Nessas 6 semanas, a pessoa vai usar 3 a 4 vezes na semana, 2 a 3 vezes, dependendo do protocolo. Mas, quando ela passa das 6 semanas, né, a gente passando as 6 semanas, depois ela muda para 4 semanas de 15 dias, e depois ela vai manter só uma vez por mês comigo, e a cada uma vez na semana ela vai fazer o ritual de terapia dela. Então, essa pessoa não volta, isso não volta. Ela não Entendeu? fica Ela dependente pode de ter você, e você está ensinando para ela o autocuidado para prevenir. isso. Aí tem Ótimo. pessoas logo no início, Aparício, que fazia assim: Elisama, você está dando de mão beijada todo esse conhecimento, todo esse milagre que você faz na sua cabine, no seu espaço. Você passa tudo muito certinho para o seu paciente. É aí que as pessoas se esquecem que eu sou uma para atender muitos. Eu Exato. só preciso fazer o estímulo, eu só preciso criar a memória olfativa, eu só preciso ser o primeiro canal do uso específico de acordo com a necessidade daquele paciente. E aquele paciente, ele vai ficar dependente dos olhos o resto da vida. E eu vou ter mais disponibilidade de horários para ajudar outras pessoas. Outras pessoas. Então, as pessoas querem muito que as outras pessoas sejam dependentes dela. E o maravilhoso de ser aromaterapeuta, tricologista, terapeuta capilar, é que eu tenho esse cuidado especial nos meus primeiros momentos com o paciente. Por isso, as 6 semanas, 15 dias e um mês. Mas sempre, as mulheres, principalmente, estão indo no salão com recorrência. Eu tenho o número dos meus clientes e pergunto uma vez no mês, e aí você fez a sua manutenção mensal, você está precisando do seu olhinho, entendeu? Você está precisando de que óleo? Então, é isso que nós desenvolvemos como terapeutas inteligentes. Eu digo que eu sou uma tricologista inteligente, porque eu não deixo o cliente viciado em mim. Eu ensino o cliente a elaborar o seu próprio protocolo de acordo com o seu desafio diário. Então, assim, muita gente, quando chega aqui, Aparício, o que é que eu faço? Fazer terapia capilar. Eu tenho um aparelho que eu coloco no pé do meu cliente quando ele chega no lavatório, porque eu preciso equilibrar aquela criatura para receber os benefícios da terapia. Eu tenho um difusor no meu espaço, porque ele é impactado automaticamente com o cheiro Quando do chega. ambiente. Entendeu? A criatura, Entendi. muitas das vezes, vem do trabalho que é um trabalho estressante, que é aquele povo que quer comer um outro. E quando chega no nosso estabelecimento, que a gente equilibra não somente a mente da pessoa, nem o corpo, mas as emoções, em geral, a gente traz aquele equilíbrio para a pessoa sai uma pluma. Mas a gente tem que lembrar que os agressores, estressores estão lá fora. Estão na porta, né? Esperando. Estão na porta esperando pela criatura. Muitas das vezes, Aparício, sabe o que é que eu faço? Antes de conhecer os óleos essenciais, as minhas clientes mulheres vinham, depois do trabalho para cá, e ligavam para o marido e dizia: vem me buscar, amor. E a maioria dos maridos não tem paciência de esperar um segundo na porta do salão as mulheres. É uma realidade da mulher brasileira. E o que é que acontece? A mulher saía zen, Aparício, linda, maravilhosa. Por quê? Veio do trabalho, conversou. Enquanto eu estava fazendo o cabelo dela, aí muitos profissionais da área da beleza, é psicólogo, juiz, é médico, porque a gente recebe todos esses tipos. É advogado. Mulher, meu marido está fazendo isso comigo, o que é que eu faço? Olha a situação da criatura. Mulher, tu conhece um remédio para isso? Enfim, aí ela vai conversando, desabafando, enquanto a gente está fazendo o cabelo dela. Quando ela vai embora, ela vai numa pluma. Mas quando a bênção do marido dela chega na porta, se ele espera um segundo, a gente já escuta os gritos dele da porta do salão. Mas você demorou, e não sei o quê. Então, tá lá a criatura estressada, vai estressar a outra de novo. E com os óleos essenciais, não. Principalmente com balance, que ele estabiliza as emoções. O mundo da outra pessoa cai e a pessoa tá lá zen. Entendeu? Então, a gente precisa pensar num conjunto. Tem o pessoal que falou algumas coisas aqui no chat que não queria deixar passar desapercebido, né? Isso. A Cíntia falou do Lang Lang. O Lang Lang, Cíntia, naquele caso, ela falou para você colocar na mistura e também colocar na parte do ventre baixo, tá? O protocolo bom que você tem para psoríase. Psoríase, o cara, viu? É o cedro. O tomilho. O cedro é o cara e o tomilho, olha. Que legal. Agora, tem que prestar muita atenção, porque o tomilho, ele é um óleo quente, então você tem que diluir bem ele.
Então, você não pode colocar 10 gotas para fazer para fazer um blend de 10 ml. Você coloca 5, você diminui 5 a gotas dosagem. em 10 ml de óleo de coco fracionado. Isso. Tá, Eu vi uma tá. pergunta aí, Aparício, sobre quimioterapia. Sim, Deixa eu ver se eu chego... Aqui. E para queda devido à quimioterapia, o que usar? Boa pergunta. certo. Olha só. Eu trabalho com pacientes oncológicos, né? É lindo trabalhar com eles. A gente precisa avaliar exatamente qual é o tipo de câncer da pessoa, porque existem alguns óleos que podem, em determinados tipos de pacientes com câncer, e existem alguns óleos que não podem com outros tipos de paciente com câncer. Então, eu preciso avaliar bem, tá? Para saber qual óleo que eu vou tratá-lo. Porque existe, assim, situações e situações, mas eu posso fazer um blend com a menor concentração, tá? E usar na pessoa. Eu posso usar tranquilamente o alecrim. Geralmente, o alecrim a gente não usa em pacientes que têm pressão alta descompensada. Elisama, o meu cliente ela tem pressão alta, mas se ela faz o uso da medicação e está controlada, pode moderadamente, tá? Porque o alecrim é essencial. Então, ser menos generoso na diluição. Para 10 Isso, ml, eu não vou usar 20 gotas, eu vou usar de 5 a 10 gotas do alecrim. isso, Legal, legal. isso. Olha, as meninas estão falando aqui sobre câncer de mama. A gente poderia fazer outra live especificamente para esse tipo de paciente. Eu super topo, viu? Então, vamos fazer o Muito seguinte, obrigada, Eli. vamos marcar outra live. O nosso horário está batendo aqui, faltam só 3 minutos. O nosso horário vai fechar, mas nós vamos marcar uma outra live com a maravilhosa Elisama Ribeiro. A menina, você é do Ceará, mas mora em Maceió, é isso? Não, senhor! Eu moro em Maceió, nasci em Maceió, da terra das Alagoas. É que Nada você contra a falou, galera do Ceará, viu? você falou da cabeça do cearense, eu já fiquei quieto. Mas a gente está combinando, então, de ter uma outra live para falar mais sobre pacientes oncológicos, pacientes com problemas mais específicos. Tá? Ficou aí a dica da psoríase também. Olha, você sabe muito bem que... Pode E falar. a psoríase, a gente pode usar o ondiorose também, o cedro e o tomilho, tá? Para os casos mais graves, o tomilho, bem diluidinho. Para quem tem um E cabelo assim, para quem tem um cabelo mais, não vou falar normal, não é essa a expressão. Para quem não tem problemas capilares, você sugere que ela faça a mistura básica, que é 8 ml de coco de fracionado, cedro 20, alecrim 20 e hortelã-pimenta 20, para fazer uma manutenção, para fazer uma isso. prevenção. Posso usar Boa. isso no couro cabeludo e posso utilizar outros óleos para extensão de fios. Ylang Ylang, tem outros óleos que ajudam muito. Aparício, lembrando que para tratar a calvície masculina, questão de queda de cabelo masculina, alopecia androgenética masculina, eu troco os óleos essenciais. Quais são os óleos mais indicados para hormônio masculino? Tinha essa pergunta aqui, pode falar. Pronto, então eu vou usar o... Como é o nome dele? É o Zimbro. É o... Rene Belry, sei lá, alguma coisa Belry, como é? Não, não É é. Eu vou o... lembrar. O Zimbro é o. Ai, caramba, eu vou lembrar o nome dele. Ele é o Blue Tenzi, não é? Não. Não, eu não sei o que é Belry. Juni Belry. Juniper É o... Berry. Juniper Isso, Berry. isso. Juniper Berry, Pronto, para tá? calvície masculina, ele e o cedro. Mas também pode usar na mulher. O que é que ele faz? Ele aumenta a densidade do fio, Aparício. Por quê? Porque quando as pessoas estão perdendo cabelo, não está ficando careca de vez. Está miniaturizando os fios, esses fios estão ficando fracos e eles estão perdendo densidade para poder cair. Quando a gente faz o uso do estímulo com alecrim, do aumento de densidade com cedro, tá? Aí a gente faz com que aquela região que parecia careca, o É pelo aquela fininho fica coroinha mais que às vezes grosso. aparece em alguns homens. Isso. Aí o pelo fino vai ficando um pouquinho mais grosso, automaticamente já parece que nasceu o cabelo, mas na verdade foi a densidade que aumentou. E o cedro é que faz isso. E o que o Zimbro faz, o Juniper Berry? Ele é específico. Não, você Ele está é aqui, pode específico. falar. Ele é específico para calvície masculina. Ótimo.
Gente, olha, obrigado. Elisama, foi excelente, foi muito bom. A gente tem que marcar uma outra live com você, você é incrível. Eu vou deixar esses últimos 30 segundos para você falar o seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Aí? Fala para gente. Então, vamos lá. O meu Instagram é Elisama Ribeiro. Eu estou com essa blusa, essa roupa lá no Instagram, vai ser fácil me achar. Elisama com S, tá? Elisama com S, Ribeiro. Vai ser um prazer compartilhar com vocês o meu dia a dia. Acabei de colocar no chat aí, @Elisama Ribeiro, é o Instagram dela, acompanhe, é incrível, é fantástico. Obrigado, menina, obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente. Amanhã vocês têm que estar lá. Obrigado, prazerzão. Amanhã nós temos a live nossa semanal com a Letícia. Letícia, vamos bater um papo legal amanhã. E quinta-feira a gente volta com o curso da Becky. Gente, obrigado, boa noite para vocês. Espero você em Maceió, viu? Pronto. Vou estar em Maceió. Fique tranquila, amiga. Você está intimado. Você e o Dr. David. Que parte do Ceará que é Maceió mesmo? Eu não lembro. Nem venha com história, viu? Um abraço. Beijo. Obrigado, Liz. Tchau. Valeu. Tchau.